a nossa querida irmã Lídia, esposa do nosso irmão Juvenal, que nós, do pastor Juvenal, ouvimos sempre muito, não é? Mas da esposa, da irmã Lídia, não sabemos assim muita coisa. Então, tínhamos pensado, hoje à tarde... Não querem deixar fazer as perguntas. E hoje à tarde, algumas perguntas que, se calhar, muitas irmãs e irmãos também têm no seu coração, de conhecer um pouco mais dos nossos irmãos. Então, eu ia começar por apresentar, não é? A nossa irmã Lídia, tem 3 filhos, que têm que idades, irmã? Neste momento, o mais novo tem 34, a menina 38 e o mais velho 41. E já tem netos? Tenho 2 netos do mais velho e 2 adotivos da menina. Não se ouve? Não se ouve? Então a minha voz é um pouco fraquinha. Desculpem. Tenho 3 filhos, o José, a Ana e o Paulo. O José tem 34 anos, a Ana 38 e o Paulo 41. Pois, isto é a fotografia quando nós fomos como missionários para Macau. Estão cá os 3 meninos, ele tinha 1 ano mais novo, a Ana tinha 5 e o Paulo tinha 8. Mas antes de chegarmos a essa fase, quando os irmãos foram para Macau, como é que a irmã conheceu o Senhor? Pronto, eu nasci num lar cristão, os meus pais já eram... Quer dizer, muito raramente isso acontecia naquele tempo, não é? Que já tenho 67 anos. Os meus pais eram crentes evangélicos e, portanto, eu nasci num lar onde fui sendo ensinada sobre os princípios cristãos. Mas isso não chega, como todos nós sabemos. É preciso chegar a ter, a uma certa altura, tomar a nossa própria decisão. Não é por os nossos pais serem salvos que nós somos salvos. Portanto, eu, por volta dos 7 anos, tomei a minha própria decisão de seguir a Jesus e que Jesus fosse o meu guia e entrasse no meu coração. Foi assim. E quando é que sentiu no seu coração que Deus queria mais da sua vida? Pronto, depois, no meu percurso, aos 12 anos, tomei um compromisso mais forte com a Igreja, sendo batizada. Isso é um compromisso que nós tomamos também e cumprimos o mandamento. E por volta dos 14 anos fui batizada com o Espírito Santo. Aí tudo mudou na minha vida. Aos 16 anos senti a chamada de Deus para o seu trabalho. Estava numa altura de decisões na minha vida. Tinha terminado o chamado 5º ano, que equivale agora ao 9º ano de escolaridade, e no 5º ano as meninas vinham para casa naquela altura, mas eu tinha que tomar decisões. Eu sentia a chamada de Deus e Deus dizer: não, tu vais estudar. Eu estudar, Senhor. E tive um pai com uma grande visão e realmente não vim para casa, fui estudar e senti que Deus me estava a orientar. Não sabia como. Também não sabia naquela altura como é que Deus ia utilizar essa ferramenta que foi Ele que me ajudou a ter para a obra missionária. A tua irmã tirou o curso? Eu tirei o curso de Matemática Pura e segui a carreira de professora do ensino secundário. Naquela altura, lembro-me perfeitamente, os meus professores da universidade queriam que eu ficasse assistente na universidade. Só 4 alunas é que tinham terminado o curso e eles queriam as 4 alunas a trabalhar lá na universidade como suas assistentes. Naquele tempo era assim. E eu disse que não, que ia para o ensino secundário. Não sei porquê, Deus estava-me a dizer que eu devia ir para o ensino secundário. E que era ali que ele me queria colocar, e eu assim fiz. Também na altura não percebi bem porque seria assim, mas foi o que eu senti. E depois, mais tarde, vi que era o que devia ter feito. E porquê? Porque às vezes nós não vimos, não é? Na altura não. Na altura não vimos. Mas na altura não vimos. Então, e depois como é que conheceu o seu marido? Onde Pronto, é que entrei? Naquele tempo eu também achei que tinha que arranjar um companheiro com os mesmos ideais, ou seja, também tivesse uma chamada para a obra.
E foi assim, nós depois conhecemos e quando falámos percebemos que tínhamos os dois interesse na obra de Deus e de dar mais à obra de Deus. E pronto, falámos nisso, etc., mas ainda não tínhamos assim como é que seria, como não seria. Pronto, iniciámos a nossa vida. À espera que Deus falasse. Sim, talvez, e depois Deus deu-nos muito, tenho que dizer. Tínhamos boa casa, tínhamos carros, tínhamos 3 filhos, e um dia nós falámos e dissemos, então e a nossa chamada? Dissemos um para o outro isto, e a nossa chamada? Num passeio que fizemos ao Japão, passando pela China e pela Pérsia, naquela altura, um grande passeio que fizemos, só estivemos nem um dia em Macau, umas horas. De Hong Kong, estamos em Hong Kong, faziam uns passeios até Macau, assim, meio-dia. E nós, não sei porquê, ficamos com aquela coisa de ir ver Macau, ver como é que era. Naquela altura pouca gente sabia o que era Macau, como é que era, pronto, era muito desconhecido, porque não era destas comunicações cá agora, não é? Mas nós ficámos interessados, porquê? Porque Macau, naquele tempo, Portugal tinha as províncias ultramarinas, e Macau era a única que nós sabíamos que não tinha evangelho em português. De resto, nós já tínhamos enviado missionários para todas as outras províncias, naquela altura províncias de Portugal. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, para as ilhas, já há muito tempo que havia trabalho nas ilhas, para todo o Portugal também tínhamos disseminado o Evangelho, e para Timor. Timor também já tinha Evangelho, mas de Macau nunca tinha ido nenhum missionário em língua portuguesa para Macau. E a gente foi ver. Pronto, quando chegámos lá, sentimos que aquele lugar era a nossa chamada. Era aquele lugar que Deus tinha preparado. Mas depois, essa decisão, como é que foi tomada? Porque uma coisa é uma pessoa sentir, outra, como a irmã disse, todas essas coisas, não sei como é agora, que agora é tudo muito mais rápido. Mas isso é porque a vida é assim. Mas naquela altura nós ficámos esperando no Senhor e orando, e pronto, começámos mesmo com este sentimento de ir até Macau, e começámos a pensar, olha, se calhar ouvimos dizer que estavam a precisar de professores, mas não eram professores da universidade, porque nem sequer havia universidade em Macau naquela altura. E agora é para os irmãos verem como é que as coisas passam, e passaram vários anos desde que eu tinha feito aquela decisão anterior. E então pensámos isso, e o meu marido foi-se informar. Naquela altura era um gabinete e podíamos concorrer com professores e ser destacados para lá, através de Portugal. Então a irmã depois concorreu e foi colocada... Concorremos, pronto, a história é muito grande, o meu marido gosta muito de contar, e se calhar já contou aqui, não sei, como é que foi aquele grande milagre, parece que não havia vaga. Entretanto, eu já tinha dito na minha escola que eu ia-me embora. Irmão, sem ter nenhuma coisa consistente, mas eu tinha dito à diretora, não, eu vou, e depois a senhora não vai, não sei quantos, e depois... acho que ela não acreditou muito, e quando a coisa se concretizou ficou muito aflita. Tinha que arranjar outra professora, mas Deus tocou aí, e realmente em 81, dezembro de 81, marcámos para Macau, sem saber muito bem o que tínhamos visto. Naquelas 6 horas tínhamos visto algum bocadinho de Macau, mas tão pouco. Hoje não encontramos nenhuma pessoa a falar português para já, porque a comunidade portuguesa em Macau é muito fechada, e temos mesmo que conhecer para saber onde estão. E não se sabia, nós não tínhamos encontrado ninguém, só tínhamos andado assim. Tínhamos contatado com missionários estrangeiros em Hong Kong e em Macau. Chegámos a encontrar, não, foi tudo em Hong Kong, um missionário que ia de vez em quando a Macau falar. Já estava instalada a Missão Batista lá, entre os chineses e os ingleses, em português não havia nada. Pronto, e foi assim. E como é que foi a adaptação dos meninos?
Pronto, já disse as idades que eles tinham, está aqui a fotografia. Agora Até a nossa adaptação, irmãos, para dizer a verdade, quando perguntei no gabinete de Macau, eles disseram: a senhora vai ganhar mais ou menos o que ganha aqui. Isto agora falando em termos financeiros. Quando chegámos lá, era tudo tão caro que eu para o lado quase. Era a vida muito mais cara. A fruta era vendida à peça. Uma laranja ou 2 bananas, tinha-se que comprar assim. Tal o preço que era. Macau não tinha produção, vinha tudo fora. E os produtos de bebê caríssimos, Cerelac, isso tudo ia de Portugal e chegava lá muito mais caro, o leite, tudo. Então ficámos assim. A eletricidade era caríssima. O ordenado missionário que o meu marido recebia dava para pagar a eletricidade. Pode acreditar nisto, mas era verdade, irmãos, era verdade. E nós, olha, nós fomos assim, confiantes no Senhor. E se eu vos disser que Deus fez um milagre que ninguém pensava. Logo chegar a Macau, o governador fez ir uma lei, todos os funcionários públicos, eu era, portanto, funcionária pública, tinha sido destacada aqui para lá, foram aumentados para o dobro. Os irmãos podem compreender agora aquela palavra também que diz que por Deus abençoa uma comunidade inteira. Nós tínhamos necessidade, mas todos os funcionários ficaram beneficiando de uma vida melhor. Também não tinham, a vida era um pouco difícil em Macau, mas foi um milagre muito grande. Quanto aos meninos, portanto, a gente foi para lá, disseram que tínhamos casa e não sei quantos, não tínhamos nada, obviamente. Chegámos lá, não havia, até porque eles não estavam habituados a receber tantos portugueses ao mesmo tempo. Os tantos portugueses eram 17, que era um grupo de professores que tinham sido destacados porque estavam em extrema necessidade de professores para o liceu. Mas 17, para eles era um contentor. Até disseram: olha, chegou um contentor de portugueses. Era um contentor. E então, claro, não tinham preparado casa, não tinham preparado nada. Os irmãos já viram o que é estar com estas 3 crianças num hotel, instalaram-nos num hotel. Não foi fácil. Os miúdos estavam com o que se chama agora o jet lag, não dormiam de noite, batiam à nossa porta de noite. Essa adaptação foi um pouco difícil, mas pronto, tudo passa. É uma coisa que eu não entendo, é que eu não posso dizer agora, conscientemente, que Macau é assim bonito. É uma cultura específica, tem, mas naquela altura eu amava Macau, eu achei que era muito bonito. Era cinzento, era triste, fomos na altura do inverno, quando chega a estar um mês ou mais de não se vê sol, porque o clima é assim, é só é nublado, é nublado, é nublado. Mas eu amei Macau, realmente. Eu parece que estava bonito, que era tudo bonito. Deus colocou esse amor no os seu miúdos, coração. nós tivemos também uma bênção muito grande, porque havia escolas em língua portuguesa. Portanto, eles foram para a escola primária, o outro foi para a escola infantil. O bebé que foi pior, andou atrás do carro do meu marido todo o tempo. Coitadinho. Não tínhamos maneira mesmo, não havia infantários, nem nada disso. Então, resolvemos a situação comprando o carro, e o meu marido ia, enquanto eu estava nas aulas, ia a qualquer lado, tinha que o levar. Era assim. Mas foi. E durante quantos anos é que tiveram em Macau? 17. 17 anos. 17 anos. E olhando para trás, portanto, não vamos falar em todo o trabalho, não é, desenvolvido nessa altura, mas olhando para trás, o que é que marcou mais nestes 17 anos em Macau? O que marcou mais foi, talvez, a maneira como Deus trabalhou e fez desenvolver o trabalho de uma maneira tão milagrosa. Primeiro, a aquisição da casa de oração, também não havia dinheiro e nem nada, mas não vou contar os pormenores, mas realmente Deus nos abençoou de uma maneira tão grande que a casa estava pronta. E depois, como Ele orientou para o Centro Desafio Jovem, porque apareceram pessoas cheias de problemas de toxicodependências, filhos e isso tudo,
e o meu marido trabalhámos nessa área, e também como é que Deus fez nascer esse centro. E em terceiro, e talvez dos mais importantes, aquilo que ele estava a partilhar com os irmãos lá em casa, foi a conversão dos macaenses. Macaenses são aqueles que são mistos, nascem em Macau, podem não nascer, mas são mistos, de português-chinês, de casamentos mistos, e muito difícil, e batalhámos muitos anos, e só à saída de lá é que vimos o fruto deles realmente serem salvos, porque até àquela altura até tínhamos os chineses com tradução que vinham à igreja, e portugueses daqui, portugueses de lá, porque entretanto a comunidade portuguesa lá cresceu muito, mas os macaenses foi sempre muito difícil. E depois nós vimos a conversão, como contámos aos irmãos, e foi um grande milagre. E foi a grande recompensa, não? Foi. 17 anos, e também há outra coisa que já agora, que não é só a oportunidade que vou dizer, foi de vermos também como Deus nos orientou para que o trabalho não desaparecesse. Hoje o trabalho está maior, muito melhor do que quando lá estávamos. Nós só fomos uma coisa muito pequenina no meio disto do plano que Deus tinha, que agora já também temos desenvolvido para dentro da China, já não fomos nós que fizemos nada disso, mas como é que Deus trabalhou para que este trabalho fosse dar origem. Já temos 2 centros na China e pronto, isso para mim maravilha-me. Mas foi possível porque foram fiéis? Porque fomos fiéis, nós éramos umas coisinhas de nada, a gente irmã, nunca pensava. Uma última pergunta só. Irmã. Como mulher, não é? E mãe, e também professora, não é? E temos algumas coisas em comum. Como é que conseguiu conciliar tudo isso? Olha, irmã, eu vou ser sincera, nunca o trabalho de professor interferiu com a ajuda que eu dei ao meu marido. E ele pode dizer nunca, quer dizer, é verdade que naquele tempo nós tínhamos uns horários diferentes, agora as professoras trabalham mais, não trabalham mais do que nós, mas a gente podia trabalhar à noite ou trabalhar noutra altura, portanto acompanhei sempre quando foi preciso fazer visitas e, pelo contrário, acho que abri portas para ele. Porque isso foi realmente, porque quem é este senhor que vem com aquela professora? Diziam às vezes, quem é este senhor que vem com a professora? Porque todos os senhores que iam com as professoras, ou vice-versa, já levavam empregos em Macau, ou eram professores também, ou tinham outras colocações, e tanto que disseram ao meu marido, a gente arranja já um trabalho também para o senhor. Aí abrimos portas, eu abri portas, e depois já era o contrário, ele é que era conhecido e eu é que era a mais desconhecida. E esta foi verdade, foi isto, era o seu pastor. Irmã, e olhando para trás, levar 3 crianças pequeninas para Macau, aprenderam chinês, não é? Sim. A Ana, inclusive, era depois a tradutora muitas vezes do pai.